Olá, meus amigos do EVP, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que eu estou aí na sua casa, mas eu espero que estejam todos bem aí, com a graça de Deus. Nós vamos continuar aqui a nossa disciplina, né, de criminologia, com muita força de vontade. Eu sei que é assim, como é muita informação, principalmente no campo da história, pode ser que a criminologia lhe pareça um pouquinho assim, devagar, um pouquinho mais densa do que as outras disciplinas. Mas uma vez que você leia o conteúdo e que você apreenda as informações que nós passamos aqui através das aulas, tudo isso fixa de uma forma como história também é fixada, de uma forma que não sai mais da sua cabeça. É quase como uma necessidade de aprender para o resto da vida. Então, vamos para a nossa continuação de disciplina, parte final de História da Criminologia, que ela é muito longa, mas ela é quase toda a parte de prova de concurso de criminologia que você puder encontrar. A maior parte das informações está neste bloco, ok? Então, vamos lá. Então, nós passamos por todas aquelas fases e agora desaguamos em Sociologia Criminal. Essa fase da criminologia, que fala mais da parte de sociologia criminal, ela vai abraçar um conteúdo mais amplo no que se refere ao tratamento do homem enquanto inserido na sociedade. Então, nós temos algumas teorias que são fundamentais para analisar o combate à criminalidade, como nós podemos combater a criminalidade observando a nossa sociedade, as pessoas ao nosso redor. O que é que vai ensejar aí para você essa possibilidade de se analisar o outro, não é? Porque o outro é quem vai ser a peça importante dentro da sociologia criminal. Não se analisa, a partir desse momento, o criminoso, mas a inserção dele na sociedade, a contribuição ou a ausência de contribuição dele na sociedade. Nós temos fatores aqui. Para combater a criminalidade, precisamos pensar nesses fatores. Primeiro, os endógenos, aqueles fatores intrínsecos, que Lombroso também foi o primeiro a levantar essa poeira, essa questão. Fatores que o homem carrega dentro de si mesmo. Então, isso pode ser um ponto interessante numa prova de concurso. Esses fatores endógenos e os exógenos, que são as interferências do meio social. Enquanto o homem, por uma questão intrínseca, carrega em si a tendência à criminalidade, ou então não só uma tendência, mas uma questão de caráter, não é? Então, esses fatores que vêm dentro da pessoa, né? Essa inclinação ao cometimento do crime, elas são inversamente proporcionais aos fatores que são exógenos, que são a inserção social, a marginalização, o desemprego. Então, nós temos, às vezes, nós vamos ver daqui em diante, e vocês se lembrem, quando nós estivermos aí na terceira aula, daqui por diante, vocês vão ver que esses fatores juntos, eles podem desencadear um estudo muito mais aprimorado da criminogênese, a origem da criminalidade. Nós vamos ver isso com afinco. Este cidadão aí que vocês estão vendo, essa imagem que eu coloquei para vocês de Auguste Comte, ele foi precursor dessa nova visão de criminalidade, né? Essa inserção sociológica no que se diz respeito ao estudo do crime. Eu coloquei aqui uma frasezinha que é dele. Vocês vão notar isso no material de vocês. Algumas frases importantes eu coloquei simplesmente entre aspas. Eu não vou só comentar, eu vou colocar exatamente do jeito que está. Por quê? Porque é assim que cai. A questão vem: a sociologia é uma ciência abstrata que tem por fim a investigação de leis gerais que regem fenômenos sociais. Essa ideia partiu de quem? É assim que a questão vem. Ah, é maldade, é muita maldade no coração, mas é assim que acontece. Então, quando eu coloco a frase atribuída a Auguste Comte aqui, é porque eu acho que é importante para a sua prova.
Então, vamos lá. E ainda mais Polícia Federal, que é CESP. CESP adora parafrasear, né? Então, vamos lá. A sociologia é uma ciência abstrata que já está dizendo aqui que ela não vai para o campo da prática. Ela é uma conjectura, é uma dedução. Não há como você precisar a conduta humana se você não aliar o elemento social com outras informações. Aí tem a psicologia, a criminologia, todas elas. Que tem, por fim, a investigação de leis gerais, que cabe para todo mundo, que regem os fenômenos sociais, todos eles. E quando esses fenômenos sociais, eles recaem no crime, aí você chama a sociologia de sociologia criminal. É uma vertente, é uma ramificação, ok? Henrico Ferri e Auguste Comte foram decisivos para o aprimoramento desse estudo no campo da sociologia, porque eles conseguiram aliar a criminologia com a sociologia e criar, de alguma forma, aí, não que não houvesse uma elaboração anterior, mas criar de fato e de direito, a partir de então, esse estudo voltado somente para o crime. Esta criatura que vocês estão vendo aí, eu já disse, eu coloco as fotos que é para você ficar memorizando. Na hora de fazer sua prova, vá por mim. Se você está vendo esses slides, você vai pensar... Adolf Quetelet, o nome desse cara. Pode chamar do que você quiser. Quetelete, Adolfo. Eu quero que você entenda que esta criatura aqui, ele foi praticamente, não estou dizendo que foi, praticamente um matemático. Ele formalizou estudos de estatística. Ele começou a fazer matematicamente, na cabecinha dele, como se fossem projeções de crime, onde os crimes são mais praticados, onde eles são menos, o que influencia na prática de determinado crime, geograficamente, a questão do clima, a questão das pessoas. Ele conseguiu fazer um estudo bem desencadeado com relação a isso e teve uma importância tão grande que hoje nós temos estatísticas criminais baseadas no estudo dele. E ele não é tão comemorado assim. Eu vou dizer uma coisa, eu estudei criminologia na minha faculdade. Enquanto estava estudando criminologia, em todos os livros que eu aqui tive acesso, tudo que eu tive que estudar, eu só soube que esta criatura existia, porque eu estudei só. Ele não é tão festejado, e eu não entendo por quê, porque a contribuição dele foi muito boa. Ele foi praticamente um físico social. Ele elaborou teorias que fizeram do estudo da criminologia uma criminologia voltada a números. Ele criou estatística científica para a criminologia. Isso é importante, você tem que saber. Hoje é aplicado. Se você começar a estudar, quantos crimes são cometidos em determinada época, nós não fazemos isso, a defesa social da sua cidade deve fazer. No seu estado, deve ter um estudo estatístico disso. Todos temos um estudo estatístico. Isso não saiu do nada, isso foi criado. E a primeira cabecinha que pensou foi essa criatura aqui. Aí, segundo um aluno meu, ele diz, eu vou decorar o nome dele, porque o Queteleta e Costeleta. Bom, faça o que você achar melhor. Quero que você entenda. O delito é um fenômeno social. Isso foi uma das conclusões a que chegou o Quetelet. O delito é um fenômeno social, certo? Já é o primeiro passo, porque, afinal de contas, nós estamos na sociologia do crime. Os delitos são cometidos ano após ano, com total precisão, exatamente da mesma forma. Portanto, meu bem, nada muda de um ano para o outro, segundo esse cidadão. Se nada muda, se as coisas são tão precisas, por que não prevenir? Então, vem aí a ideia de prevenção do crime. Vários fatores sociais influenciam na prática do crime. Aí tem a miséria, a fome, a educação deficiente, a falta de oportunidade de emprego, desemprego, subemprego. Tudo que você puder entender como fenômeno social, a climatização, o fato de estar muito frio num lugar que geralmente é quente, um lugar muito quente onde normalmente é frio.
tudo que desestabiliza o andamento corriqueiro daquele local. Então, o trabalho dele foi fazer uma grade geral, generalizar, fazer com que haja um padrão ali e daquele padrão estatístico que ele criou, retirar os fenômenos que são anormais, para que haja uma previsão mais certeira. Eu acho que, entre todos esses que eu mostro para vocês, ele é o mais arguto na história da criminologia. O cara foi um gênio. Ele partiu de fenômenos, foi a criminologia, não podia ser outra coisa, é o estudo empírico, é a análise corriqueira dos fatos. Ele observou, em outras palavras, o que é que você faz no laboratório se não observar? Então, a vida para ele é um laboratório, ele saiu observando todos os crimes. Em determinados momentos, determinados crimes são cometidos dessa determinada forma. Então, para ele chegar em alguma conclusão, ele teve que observar. Aí ele criou o que se chama hoje aliás, são 3. São leis térmicas de Quetelet. São 3. Eu coloquei aí uma parte da Alemanha para poder mostrar, vocês visualizarem aí o inverno. O verão, por essa praia horrorosa do Rio de Janeiro. Ninguém gosta, né? Rio de Janeiro. E essa parte aqui, juro que não sei onde é, mas é aqui no Brasil, simbolizando a primavera. Então, ele dividiu os crimes de acordo com o clima. Ele partiu de um pressuposto totalmente generalizado, mas veja como a gente pode, hoje, aplicar aqui no Brasil isso. E isso, meus amigos, não brinque, isso cai, sabe por quê? Eles vão misturar também essa parte de criminologia, eles podem misturar como uma possibilidade de fazer com que você estude atualidades. Eles revestem essas informações de atualidades em criminologia, em sociologia. Afinal de contas, não é a observação do começo dos tempos até hoje? Não é? Então, vamos lá. A primavera diz, né? Diz porque, embora ele tenha morrido, a teoria dele está aí. Quetelet que a primavera é um momento do ano onde se cometem mais crimes contra os costumes. É porque você fica apaixonado, cheio de florzinha? Não. Mas a verdade é que o ser humano está mais propenso à paixão na época da primavera, por conta do clima no ar, que não é tão frio mais, não é? E também não chega a ser tão quente. E não é desolador como o outono, segundo ele dizia. A primavera desperta sentimento de paixão. Então, os crimes contra os costumes, eles são mais propícios a serem cometidos na primavera. Daqui a pouco eu vou puxar isso para o Brasil. Então, vamos lá. Inverno, crime contra patrimônio. Sempre no inverno, né? Não quero dizer que não haja crime contra o costume dentro de um período de inverno, mas eles são mais cometidos, os crimes contra o patrimônio, nesse período frio. Por quê? Disse, né, que as pessoas estão mais recolhidas dentro de casa. E se elas estão mais recolhidas, elas deixam essa vigilância patrimonial para segundo plano. Portanto, os carros são furtados com maior probabilidade no inverno, roubados e furtados, né? O latrocínio é mais fácil de ser cometido no inverno. A guarda baixa. O organismo humano, ele tende a se deprimir. Não é deprimir de depressão, de você ficar triste, mas deprimir o organismo. Tudo seu fica mais devagar, fica mais preguiçoso, né? Ontem eu vi uma imagem de um coelho com as orelhinhas para baixo, pensando que ia para o inferno porque estava com preguiça. Achei fofo lá no Facebook. Aí eu lembrei disso. No inverno você fica mais, né? O alerta daquela agitação do verão vai embora. Então você fica mais desguarnecido de atenção. Então, se você não tem tanta atenção naquele momento, então o patrimônio está sob uma vigilância menor.
Se você não tem tanta vigilância, é muito mais fácil subtrair o patrimônio dessa forma. E aí vem o verão dessa cidade horrorosa chamada Rio de Janeiro. Se Deus quiser, daqui a pouco eu estou por lá. Mas aqui eu coloquei essa imagem de praia para simbolizar o verão. Crimes contra a pessoa muito mais fáceis de serem cometidos, não é? Por quê? Porque há uma agitação natural do organismo, há uma agitação por conta do calor. O calor faz com que o corpo ele entre numa atividade muito maior do que qualquer outro período do ano. Quer dizer que ninguém furta carro no verão? Furta-se carro no verão, e vários, né? E muitos. Agora, o alerta do ser humano é maior. É claro que, por exemplo, aqui no Nordeste, eu não posso dizer em todas as áreas, mas aqui no Recife mesmo eu não consigo visualizar bem o que é verão, outono, inverno, primavera. Não é? Muito embora haja um período em que se chove mais, agora, por exemplo. Mas, normalmente, não tem como a gente distinguir. A gente simplesmente vê as folhas caindo e presume que aquilo dali seja um outono. Mas há lugares que são bem, assim, divididos e você consegue visualizar. Aí vamos puxar isso para o Brasil. Rio Grande do Sul, São Paulo, Curitiba, o Sudeste e o Sul, né? Você puxando assim uma linha, dividindo o Nordeste, o Norte, né? Centro-Oeste. Faça um estudo estatístico disso. Vê que beleza, o cara fez isso. Ele fez isso numa menor proporção, mas ele partiu de um pressuposto e nós utilizaremos agora esse tipo de estudo que ele realizou para pensar macro. Vamos pensar no país, mas vamos pensar assim no todo. No Nordeste, é muito mais fácil haver um crime contra o patrimônio ou um crime contra a pessoa. Não é? É claro que a criminalidade está alta em qualquer canto, de qualquer forma, né? Mas como o Nordeste é muito mais quente, não é, que outras partes do país, talvez o crime contra a pessoa seja muito maior. Aí você fala, a pessoa bebe, né? Querendo ou não, bebe mais. Aí a agitação é maior. Com relação ao Sul, tem muito crime contra o patrimônio, porque já a agitação orgânica é menor. Embora haja uma atividade muito grande, mas a tendência é ser um pouquinho mais tranquilo. Então, essas coisas, é claro que nós temos aí hoje uma criminalidade já tão exacerbada que nós não temos ainda como configurar, delinear de uma maneira isolada. Mas há uma preponderância aí. Pesquise para você dar uma olhadinha, você vai chegar a essa conclusão também. Então, pode ser que caia na sua prova isso. Inclusive, no final deste material, salvo engano, tem uma questão somente sobre este cidadão, Quetelê. E é importante que você grave, pelo menos, que ele foi um estudioso de estatística criminal. Só isso, você colocou na cabeça que Adolphe Quetelê foi um estatístico criminal, você já sabe isso aqui tudo de cor, porque se ele está dividindo regiões, ele dividiu climas em proporção de crime, então ele fez uma estatística, o estudo dele é estatístico, não é? Então vamos lá. Sociologia criminal, aí eu coloco de novo aqui para você ver que essa frase, ela de vez em quando, ela é encontrada nessas questões. A sociologia criminal, para Ferri, é uma ciência ampla que engloba diversas outras, é exemplo de direito penal. Por isso que há, inclusive, estava conversando com um aluno através do Facebook, e ele estava dizendo, não, eu não sei se eu posso dizer que a criminologia é uma ciência. Né? Lembra da aula que a gente teve? Falou, criminologia é ciência, porque isso, porque aquilo, pronto. Aí ele disse, eu já não concordo tanto. Eu disse, não, discordar é um direito de todo mundo, então vamos lá. Por que você acha que não é? Não, porque, primeiro, sociologia é uma ciência porque tem seu método, seu objeto. E a criminologia, ela não é parte de outra ciência, ela não é composta também de várias outras. Se é uma composição conjunta, como é que poderia ser? E isso
é uma indagação que cai em prova. E se cair em prova discursiva, então, é para você estar preparado para falar. Então, você defende o seu ponto de vista, ainda que você discorde, né, da opinião majoritária, mas tenha fundamento. A sociologia criminal pode ser considerada ciência? Pode, é uma ciência? É. Porque ela estuda uma coisa diferente de sociologia, que estuda uma coisa diferente de criminologia. Você juntou e tem objeto, método e indagação próprios. Você tem pessoas que defendem pontos de vista próprios dessa ciência. Não tem para que não ser. Ele engloba diversas outras. Ela pode englobar diversas ciências. Você não pode dizer que uma ciência ela perde essa característica porque ela se complementa com várias outras. Isso não é justificativa suficiente. Alexandre Lacasani é feito lasanha aqui, ó. Acabou com... Ele é italiano. Lasanha, você termina lasanha com GNA, né? Então, aqui é Lacasani. Mas você pode chamar de Lacassagni, pode chamar o cara de Alê. Chame do que você achar melhor. Lacasani do bigode. Aliás, a maior parte tinha, né? Parece que era uma febre. Ele estudou o ser humano de uma forma impressionante. Ele formulou ideias a respeito do comportamento humano dentro da sociedade através do estudo do complexo dele enquanto ser humano. Ele foi para o corpo, o biotipo, ele foi para a análise do cérebro do cara. Ele pegou o crânio do ser humano e, pela análise das partes da cabeça do ser humano, ele começou a dividir a conduta de acordo com isso. Quer ver? Ele disse o seguinte: essa parte frontal aqui, deixa eu ver. Você sabe que eu nunca usei essa caneta. Vamos ver. Será que ela funciona? Marca texto. Ah, eu acho que vai funcionar. Aqui, ó. Essa parte frontal aqui é justamente essa partezinha que nós temos aqui, que vem daqui até aqui. Isso aqui é onde fica armazenado o poder intelectual. Então, tudo que você pensa, tudo que você elabora, está tudo por aqui. Segundo Lacasani, essa partezinha aqui, ó, a parietal, que é esta aqui que nós temos, ela vai armazenar neste momento, você está analisando, né? São as 3 partes que ele levantou. Ele levantou 3. A parte parietal vai mais para os desejos, né? Tudo que você projeta, desejo, ambição, tá tudo por aí. E occipital, que é esta partezinha aqui de trás, né? É como diria um amigo meu, a moleira. Essa parte occipital fica o sentimento, né? O afeto. Tudo que você constrói com o coração está aqui nesta parte de trás. E o que você constrói com o juízo está na frontal. E a parietal é o desenvolvimento dos desejos. Então, o que Lacasani estava defendendo? E eu vou dizer a você, isso aí caiu realmente numa prova, eu acho que foi de escrivão da Polícia Civil de São Paulo, salvo engano. Eu vou procurar essa questão. Lacasani falava justamente isso, olha. Tem que haver uma harmonia desses 3. A parte frontal, parietal e occipital. Os 3 têm que estar harmonicamente em funcionamento. Portanto, uma pessoa que se desajuste na parte frontal, ela pode vir a enlouquecer. Essa parte aqui. Aí ela perde o juízo. Nessa parte occipital, se ela se desajustar, ela sim pode se tornar uma criminosa, porque é do desafeto que o crime nasce. O cara não tem a estabilidade do afeto. Sabe quem falava muito isso? O desajuste social vem dessa questão, é Freud. E no final tudo desemboca em Freud. Freud explica tudo. Então, aí lá vai. Nessa parte occipital, por uma questão de desejo, não, o desejo está em cima, na parietal. Na occipital, por uma questão de você analisar
dentro daquele ser humano, o afeto que ele recebeu, pai, mãe, família, não é? Os namoros, toda a parte do afeto, né? Então, o crime passional, todos os crimes, na realidade, eles se desencadeiam daí, mas o crime passional é uma ruptura imediata nesse afeto. É o cara mal amado, né? Aquele que se viu traído, que se viu... Então, ele sente um choque e esse choque é justamente nessa parte de trás. E na parietal vem os desejos. E a desorganização do desejo faz com que o cara se sinta perdido, né? Ele se sente perdido no mundo, sem um rumo. Ok? Então, vamos lá. As observações de Lacassagne são ótimas. Quanto maior for a desorganização social, então isso a gente vê, não, isso é tão óbvio, né? Mas é assim mesmo. Quanto maior for a desorganização social, maior será a criminalidade. Realmente, quanto a sociedade for organizada, a criminalidade é menor. Isso para nós hoje é muito óbvio, mas não para ele. Para ele foi um achado. A sociedade tem os criminosos que merece, que me faz lembrar muito o espírito das leis, né? Com relação aos governantes. Então, aqui nós temos, a sociedade tem os criminosos que merece, porque a sociedade é a própria sociedade que vai cultuando seus próprios criminosos. Então, se você tem um homem inserido numa sociedade e ele sofre um desajuste por conta de uma violência, de um choque que ele tenha tido, de um desemprego, assim, de uma coisa muito abrupta, então nele vai estar sendo criado ali aquele micro-organismo da raiva, da revolta, né? A sociedade é um meio de cultivo que abriga em seu seio uma série de micróbios. Olha aí o micróbio. Inclusive é nome de um CD de uma cantora aí, porque ela chegou a essa conclusão também. A sociedade é um meio de cultivo que abriga em seu seio uma série de micróbios, que são os delinquentes. E estes não se desenvolverão se os meios não lhes for propício. Então, se todos nós temos esse micróbio dentro de nós mesmos, que é a possibilidade de praticar um crime, nós podemos também não praticá-lo. Como? Se a sociedade ajudar, não é? Se a sociedade contribuir, né, com talvez esse isolamento do micro-organismo, o micróbio, ele talvez nunca se desenvolva. Porque é como se fala assim, olha, todos nós temos a capacidade de matar. Capacidade de matar, todos os seres humanos têm. Uns matam, outros matam para se defender, outros simplesmente matam como se fosse uma barata, não é? Mas todos os seres humanos teriam, né, em tese, a capacidade de matar. Depende de como ele, ser humano, será provocado. Então, depende da sociedade, essa provocação ou não desse nascedouro, dos micro-organismos, né? Os micróbios, para que eles, de repente, surjam aí na personalidade do criminoso ou não. Aí depende muito da sociedade, segundo Lacassagne, ok? Aí vem a questão de concurso. Veja aí, as sociedades têm os criminosos que merecem. O micróbio é o... Tá vendo por que eu escrevo as frases? Elas vêm nas questões, você não vai ter trabalho nem de pensar. Só basta você ler. Olha aqui, ó. As sociedades têm os criminosos que merecem. Lacassagne. O micróbio é o criminoso, um ser que permanece sem importância até o dia em que encontra o caldo de cultivo que lhe permite brotar. Lacassagne, né? Por meio dessas frases, Lacassagne procurou evidenciar que sobre a gênese da delinquência exercem transcendental importância. Aí você pensa assim, não sei, não tenho a mínima ideia como eu vou responder isso. Vamos lá. Pelo menos, como é que você vai chutar? Chutar, eu detesto a expressão chutar, mas de repente você tem que elaborar através de uma lógica, né? Não fica mais bonito, vamos usar a lógica para responder em vez de chutar. Mas na realidade é um chute, então vamos lá. Os fatores hereditários. Eu estou falando que as sociedades têm criminosos que merecem. O micróbio é o criminoso, um ser que permanece em importância, papapá. Quem vai cultivar esse micróbio? Está aqui, está sendo cultivado. Alguma coisa permite
que esse micróbio brote. Fatores hereditários, não poderia, porque eu estou falando de sociedade, então a gente já corta. O meio social é um meio social, porque se ele está inserido na sociedade, é a sociedade que vai fazer. Veja só, o ser humano é uma plantinha, e a plantinha sempre tem uma possibilidade de estar bichadinha, né? E a sociedade é o vaso. Se aquele vaso não for regado, se ele não for, a areia for remexida, se não houver o cuidado, aquela planta tem o micróbio. Todas elas têm aquele micro-organismo, mas ela vai brotar e vai infestar tudo se não for cuidada. Então você pega aquele jarrinho, sociedade, e cuida. Essa questão aqui tem como ser respondida. Tem como ser respondida. Se você se deparar com a questão dessa, você vai pegar a caneta de um lado, do lápis do outro, pegar a cabeça, ai Jesus, não sei. Pare, sempre pense, é isso aqui, não tem para onde correr. Tá, joia? Não pode ser componentes biológicos da conduta humana. Ninguém está falando de organismo. Aqui não é aula de biologia, por mais que a gente fale. Então, fica tranquilo, questão simples e todas elas serão mais ou menos dessa forma, ok? Então, a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai dar continuidade desse exato ponto da matéria. E então a gente fecha a parte de história. A gente se vê.